Hoje é dia de classificação de risco. E o que a gente recebe muito? Queda de criança, certo? Crianças, bebezinhos que caem, batem a cabeça, a mãe chega desesperada, chorando por conta de toda essa questão amplamente divulgada em relação aos traumas crânioencefálicos. Para o profissional de saúde, recentemente, no ano de 2021, tem uma cartilha chamada Trauma Crânioencefálico Grave, né? Ela é um guia para tratamento de pacientes de trauma grave internados no UTI. Ela foi feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí é interessante a gente estudar, né, se inteirar mais sobre essa cartilha. De 2008 até 2012, estima-se cerca de 20 mil hospitalizações por TCE. É um número grande, né? Na faixa etária de 0 a 14 anos, com cerca de 400 óbitos. E aí, na epidemiologia, a gente percebe que tem uma certa mudança, né? As quedas de acidentes automobilísticos podem ser um dos motivos do trauma crânioencefálico. Síndrome do bebê sacudido está mais relacionado a crianças menores de 1 ano de idade, ok? E crianças mais novinhas, né, nenenzinho de colo, tem muito queda de cama, queda de rede, entre outras coisas. Então, quando esse paciente chega aqui no pronto-socorro, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a questão neurológica do paciente, para conseguir classificar o tipo de trauma. Ele pode ser classificado em leve, moderado ou grave. A avaliação é feita baseada na escala de Coma de Glasgow, que muda de criança para adulto, né? Em relação aos pacientes de 0 a 23 meses, eles não chegam a ter contato verbal ainda. Então, o que a gente vai avaliar? Reatividade da criança. A gente vai perguntar para a mãe se já é uma criança que sorri, que interage com o mundo. Então, você vai ter que tentar conversar. Em relação aos exames, a radiografia de crânio não é indicada para diagnóstico de trauma crânioencefálico. Ela não é específica, não consegue visualizar alterações. Ressonância magnética é um exame muito demorado que necessita de sedação. Então, questão de custo-benefício não é o ideal. Tomografia computadorizada de crânio é o ideal. Mas como ela emite radiação, a gente tem algumas indicações específicas, certo? Para fazer a tomografia de crânio. Alguns pacientes, a gente consegue manter em observação neurológica durante cerca de 6 horas e até dar alta mesmo sem fazer a tomografia de crânio. Indicações de tomografia de crânio, no caso, serão idade menor que 2 anos de idade, vômito, perda de consciência, mecanismo de trauma grave, exemplo, acidentes automobilísticos com mortes de pessoas no local, ejeção, né, do veículo. Isso é um mecanismo gravíssimo que precisa fazer tomografia de crânio, indicação. Dor de cabeça intensa, amnésia pós-trauma, hematoma subgaleal não frontal, o Glasgow inferior a 15, suspeita clínica de fratura de crânio, ok? E aí, mesmo depois da alta hospitalar, bem, antes de vir para o hospital, a gente pode orientar as mães em relação a esses sinais de alerta. E após a alta hospitalar, a mãezinha também tem que ficar atenta. Cefaleia, sonolência excessiva. Cefaleia é dor de cabeça, tá bom? Sonolência excessiva. Sabe aquele bebê que você chama e não acorda? Irritabilidade, alteração do comportamento, desmaio, fraqueza, déficit motor, confusão mental, náuseas, acima de 3 episódios. Redução da audição ou visão, alteração da pupila, são aquelas bolinhas. Resumindo, como as crianças existe uma certa limitação na avaliação em relação à comunicação, o ideal é que o atendimento seja individualizado. Em caso de dúvidas, trazer a criança à emergência para realizar o atendimento. Nunca negligencie, tá bom? Se você está com dúvida em relação à gravidade, traz para a unidade para emergência para que seja feita a avaliação.